2. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos ajude a compreender a sua palavra, tirarmos lições para nossas vidas, aquilo que iremos compartilhar nesse capítulo 10 de Daniel. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, por esse momento que podemos louvar o Teu nome, reconhecendo, ó Pai, que o poder do Teu Filho Jesus é que nos guarda, que nos sustenta. E agora, ó Pai, que o Senhor fale conosco, pelo compartilhar da Tua palavra, ó Deus, mais uma vez, compartilhando nesse livro do Teu servo, o profeta Daniel. Cada irmão que está acompanhando, ó Deus, possa ter a compreensão que o Senhor mesmo tem para cada um, daquilo que o Senhor quer nos ensinar, daquilo que o Senhor quer tratar em nossos corações, para que o nosso viver seja de acordo com a Tua vontade. Fale conosco, Pai, pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, como já falei, o título de hoje, capítulo 10, nos bastidores do mundo espiritual. E o primeiro ponto nesse capítulo 10, que eu quero compartilhar com os irmãos, o primeiro ponto é esgotado. Esgotado. Após as visões, né, que Daniel teve, Deus concedeu a Daniel, nós vimos no capítulo 9, Daniel tendo essas visões concedidas por Deus a ele, aquele diálogo também que Daniel teve com o anjo que Deus havia enviado até Daniel. Temos aqui o registro, então, nesse capítulo 10, desse momento, quando Daniel compartilha que ele se sentiu esgotado, né? Todas aquelas visões, todos aqueles diálogos que ele pôde ter ali com o anjo, levaram Daniel a se sentir esgotado. Ainda mais que nós sabemos que nesse momento aqui, no capítulo 10 de Daniel, ele não era mais aquele jovem ou aquele adolescente que havia chegado na Babilônia, né, quando foi levado cativo lá para a Babilônia. Na época ele era um adolescente, quando ele chega ali, começa então ao seu ministério dado por Deus, de ser bênção naquele lugar, de influenciar de maneira positiva onde ele estava. Provavelmente aqui nesse capítulo 10, Daniel já estava com cerca de 80 anos, então realmente já estava com a idade avançada. E aqui nós podemos perceber que a mensagem que Deus dá para ele, né, nesse momento, traz um esgotamento a mais na vida de Daniel. Ele compartilha aqui, nós lemos no capítulo 10, versículo 2, que ele planteou durante 3 semanas. Não foi um dia ou não 3 dias, mas foram 3 semanas, onde Daniel tinha até dificuldade de se alimentar e ficava só naquele pranto, naquele momento de esgotamento, naquela dificuldade para renovar ali as suas forças, porque algo a mais ainda haveria de ser realizado na vida dele e através dele. Deus conhecia o coração de Daniel, como conhece o nosso, e se Deus então permitiu que Daniel passasse por aquilo, não era por um acaso, não era de forma alguma maldade da parte de Deus. Sabemos que Deus é bondade, é gracioso, é misericordioso, mas se Daniel precisou passar por aquela situação, é porque precisava então desse tratamento. Deus sabia que ele precisava desse tratamento de Deus, porque o que Deus tinha para revelar a ele, né, e ele então iria passar adiante, né, expressar para as pessoas que estavam ali na Babilônia, para as pessoas que tinham acesso a ele, e essas palavras não ficariam presas àquela época, né, elas iriam ultrapassar gerações e chegaram até nós hoje. Então Daniel sentia a responsabilidade, né, que ele tinha de receber de Deus essas revelações, essas visões. Então o coração dele realmente tremia, né? O corpo dele sentia esse abalo, esse esgotamento, né, por aquilo que ele estava ali sendo por Deus usado para transmitir para o povo da sua época. E como eu falei, né, a mensagem chega até nós em nossos dias. E diante desse esgotamento de Daniel, né, que nós acabamos de compartilhar, qual foi a atitude que Deus teve, né? Qual foi a reação de Deus em relação a olhar para aquele servo
e vê aquele servo esgotado. Nosso segundo ponto, então, fala sobre Deus vai ao encontro de Daniel. Deus permite que ele seja abatido, se ele fica naquela situação de esgotamento. Deus estava ali com ele, no controle da vida dele. Deus permite aquela situação, e aí então Deus vai ao encontro de Daniel. E nesse encontro, meus irmãos, Deus vai trazer uma outra visão. Deus já havia dado para Daniel algumas visões no passado, capítulos anteriores, como já compartilhamos, e agora então Deus vai trazer uma outra visão para aquele servo Daniel. Aparentemente podemos dizer que a situação pode ter piorado. Não houve ali um tempo de férias, um recesso para Daniel, mas outra visão ele recebe, e aí então ele já estava se sentindo esgotado. Como é que ele fica então diante dessa nova visão que Deus vai conceder a ele? Vamos ver aí no capítulo 10, continuando a acompanhar aí na sua Bíblia, o versículo de número 4 diz assim: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, versículo 5 em diante, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como o berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Então essa foi a visão que Daniel, ainda naquela situação de esgotamento, recebe da parte de Deus. E o texto diz que nenhuma pessoa daqueles que estavam ali próximo de Daniel viram aquela visão. Só ele então que conseguiu enxergar, porque Deus mostrou somente para ele. E a reação dele qual foi? O texto diz, ele caiu com o rosto em terra. Então o que Deus tinha para falar com Daniel era realmente muito importante. Primeiramente, Deus levou Daniel a esse profundo quebrantamento, como falamos agora há pouco, coração quebrantado, porque Daniel precisava ter esse coração quebrantado, para que depois então desse quebrantamento, Deus pudesse levar ele a ter aquela visão. Somente ele teve a visão que Deus estava ali mostrando, porque Deus tinha um plano na vida dele e através dele, na vida do seu povo, através daquela visão. Meus irmãos, a gente entende que quando nós realizamos a obra de Deus, nós corremos um certo perigo. Talvez até mais de um, vários perigos. Mas um desses perigos é nós acharmos que podemos fazer a obra de Deus na nossa força, na nossa capacidade, na nossa inteligência. Nós podemos esquecer que tudo que nós temos é Deus que nos concede. A inteligência que temos, os talentos que temos, os dons que nós temos, tudo que nós temos vem da mão do Senhor. Então, quando nós esquecemos disso, nós corremos o risco de fazer ou querer fazer a obra de Deus segundo as nossas próprias capacidades, achando que nós aqui as temos de nós mesmos. Por isso que Deus então permite que muitas vezes aconteça conosco o que aconteceu ali com Daniel. Ele nos leva ao pó, ele nos leva a essa fragilidade, para que possamos então conseguir aceitar, entender que nós dependemos totalmente de Deus para fazermos a sua obra. Não é da capacidade humana, é da força do Senhor. Aquilo que Ele quer que nós façamos, aquilo que Ele quer que nós falemos, aquilo que Ele não quer que nós façamos, e aí nós temos que parar ou nós temos que recuar. Então Daniel precisou passar por aquele momento de quebrantamento, para que ele pudesse realmente ter a convicção de que o que ele estava fazendo, o que ele já havia feito, o que ele iria fazer, não era por ser por ele mesmo capaz, mas que Deus estava agindo nele e estaria agindo através dele para abençoar o seu povo, não só naquela época, mas de tantas outras gerações adiante. Então nós precisamos ter essa compreensão. E a Daniel então tem essa visão
desse ser, né, que ele descreve aqui de várias formas, uma linguagem figurada, não quer dizer que aquilo que ele escreveu realmente era daquela forma, né? É uma linguagem humana para que ele pudesse registrar o que ele estava vendo. Para muitas pessoas, para muitos comentaristas bíblicos, essa visão, esse ser que Daniel aqui descreve, é o próprio Deus, né? O chamado de teofania, né? Uma manifestação de Deus em forma humana. Alguns pensam que é assim, né? Ou de uma forma visível para o ser humano. Podemos lembrar de um outro exemplo de uma situação que chamam de teofania, foi quando Moisés ele vê ali a sarça ardendo e não se consumindo, né? Aquele fogo naquela sarça, mas a sarça não se consumia, e Deus então fala através daquele fogo, aquele homem chamado Moisés. Ali também é chamado de uma teofania. E aqui alguns entendem também que foi uma teofania. Deus se revelando, se manifestando a Daniel e falando com Daniel. E isso são alguns comentaristas bíblicos que pensam assim. Mas há outros que não entendem dessa forma, que entendem diferente. Entendem que aqui, mais uma vez, é um anjo que aparece a Daniel, né? E no caso aqui, alguns entendem que é o próprio Gabriel que já havia aparecido anteriormente, agora mais uma vez aparece Daniel e vai falar com Daniel, o anjo Gabriel. E esse entendimento de ser um anjo, ele ganha força quando nós vemos aí o versículo 13. Acompanhe na sua Bíblia aí o versículo 13. E diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então esse fato de Miguel, o outro anjo, ter vindo ajudar esse ser que aparece aqui, que Daniel descreve, é que leva muitos comentaristas bíblicos a entenderem que não era o próprio Deus. Se fosse Deus, ele não precisaria de ajuda para vencer o inimigo. Mas como foi necessário que esse outro anjo, Miguel, aproximasse desse outro ser que estava ali lutando com esse inimigo para poder então vencer o inimigo, é que leva então essa compreensão que de fato era um anjo, né? O anjo Gabriel que estava ali lutando com o inimigo e recebe essa ajuda do anjo Miguel para vencer o inimigo. Então, meus irmãos, o certo seja o entendimento de que foi uma teofania, ou o entendimento de que foi o anjo Gabriel, o certo é que pela sua graça e pela sua misericórdia, Deus resolveu então responder às orações e proporcionar consolo e fortalecimento ao profeta Daniel. Então acompanhe meu raciocínio. Começa o texto, capítulo 10, Daniel mostrando o seu estado de esgotamento. 3 semanas de pranto. 3 semanas de pranto. Deus se apresenta a Daniel, mostra a ele uma outra visão, ele vê esse ser que aparece para ele, as pessoas que estavam ali não conseguiram ver, e agora então Daniel vai e consegue ter essa visão que é esse ser, como eu falei, alguns pensando que é uma teofania, outros pensando que é um anjo, revela que precisou de ajuda de um outro anjo para vencer o inimigo, e agora então Deus vai trazer consolo ao coração de Daniel, trazer a convicção de que Deus estava ouvindo as orações e estava trazendo conforto ao coração de Daniel mais uma vez. Ele precisava desse conforto. Ele era ser humano, ele era limitado, ele era frágil, e carecia então desse conforto. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia aí, o versículo 14, que diz assim: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, Daniel havia buscado do Senhor. Deus então traz a resposta à sua oração. E o versículo 19 mostra esse conforto de Deus, que Deus traz ao coração de Daniel. Veja aí na sua Bíblia aí, versículo 19. E disse: não temais, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Veja que diferença, Começa o capítulo 10 com Daniel planteando, Daniel se sentindo esgotado, e agora essa palavra de Deus no coração dele, mostrando que
estava com ele, mostrando que o amava, trazendo esse encorajamento. Daniel diz: fala, Senhor, pode falar, porque agora eu estou fortalecido. O Senhor me fortaleceu. Não é o Daniel que é forte, mas o Senhor que me fortaleceu para que eu possa fazer a obra que o Senhor quer que eu faça. A presença de Deus, irmãos, na vida de Daniel, primeiramente trouxe esse quebrantamento, né? O início foi esse quebrantamento, esse esmiuçar, levar essa compreensão da fragilidade do homem, da dependência do homem, do abatimento do homem, e depois então produz o quê? Refrigério, pela certeza do amor de Deus, pela certeza de que Deus queria usá-lo na sua obra, como já havia usado, e queria continuar usando, apesar de toda a sua limitação. Daniel era limitado, Daniel era frágil, mas Deus havia usado aquele servo e queria continuar usando aquele servo, né, na sua obra, não só para aquela época, mas também, né, por muitas gerações. A mensagem de Daniel, a mensagem de Deus através de Daniel alcançaria muitos e muitos corações. E aqui então nós podemos perceber, no texto que nós estamos compartilhando, que existe uma batalha espiritual acontecendo, né? uma batalha no mundo espiritual que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar. E Daniel então aqui vai registrar isso, nesse capítulo 10, nos versículos 20 e 21, os dois últimos versículos, aliás, perdão, não o capítulo, mas o versículo 20 e versículo 21 do capítulo 10, mostra essa existência de uma batalha que acontece no mundo espiritual e que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar. Acompanhe comigo aí, por favor, na sua Bíblia, versículo 20 e o 21. Diz assim: e ele disse: sabes que por que eu vim a ti? É uma pergunta, né? Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então aqui, meus irmãos, Daniel toma esse conhecimento, né, que esses dois reinos que aqui são citados, né, o rei da Pérsia e depois então o reino da Grécia, são dois reinos que iriam investir, né, contra o povo de Deus. E esse investir contra o povo de Deus estava dentro do propósito de Deus. Não foi homens que se levantaram contra o povo de Deus e que Deus teve então que fazer um plano, elaborar um plano para agora então fazer com que aquele povo pudesse ser liberto porque não estava no propósito de Deus. Nada disso, né? Esses dois príncipes da Pérsia e da Grécia que investiram contra o povo de Deus, essa situação também estava dentro do propósito do Senhor. Foi permissão de Deus, com o propósito de quê? Tratar o coração do seu povo, um coração que estava distante de Deus, um coração que estava se rebelando contra Deus, um rebelde diante de Deus. Então Deus permite que aqueles dois reinos se levantem contra o povo de Deus. No entanto, Daniel aqui deveria compreender o quê? Que aqueles reinos, né, só iriam alcançar o limite estipulado por Deus. Eles não iriam nem um centímetro além daquilo que Deus iria permitir que eles fossem, né? Só iriam até onde Deus permitisse, fariam somente o que Deus permitisse para tratar o seu povo, para quebrantar o coração do seu povo, para fazer o seu povo se arrepender dos seus pecados e voltar-se novamente para Deus. E Daniel também deveria compreender que no tempo de Deus, que não é o tempo dos homens, aquela situação seria revertida, né? Aquela situação iria ser mudada, né? Da forma de Deus, da forma que Deus tem de maneira especial para tratar o seu povo e para mudar o quadro de situação difícil que o seu povo estava vivendo. E perceba que aí aparece no versículo 21 a expressão escritura da verdade. Versículo 21, mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade. Qual será o sentido dessa expressão? Escritura da verdade. Lembra de quê? Da própria palavra de Deus, né?
A palavra do Senhor é a verdade. A Escritura da verdade se revela, né, se expressa como a própria palavra de Deus. E essa expressão significa que Deus tem seus desígnios pré-estabelecidos e que tudo se cumpre conforme o seu propósito. E esse propósito, né, o propósito de Deus, os seus desígnios pré-estabelecidos, estão revelados na própria palavra do Senhor. Ele usa aqui no caso, nós estamos compartilhando Daniel, como ele usou Isaías, como ele usou tantos outros profetas, Ezequiel, e tantos outros profetas do Senhor, para trazer a sua palavra, para revelar a sua vontade. Profeta Joel, profeta Oséias, profeta Malaquias, tantos homens do Senhor, que ele usa para revelar os seus desígnios, para revelar a sua vontade, para mostrar que ele tem um propósito na vida do seu povo, um propósito eterno, e tudo acontece para que esse propósito aconteça. Nada pega Deus desprevenido. E até mesmo, meus irmãos, até mesmo a maldade, né, ou as atitudes maldosas do coração dos homens, né, que se levantam contra o povo de Deus, até mesmo isso contribui, né, ou essas maldades contribuem para que a vontade de Deus aconteça e prevaleça na vida do seu povo, sendo lá a responsabilidade humana. Né? Aqueles que fazem coisas erradas vão pagar por isso, vão responder por isso, e precisam se arrepender dos seus pecados para terem seus pecados perdoados. Mas nada foge ao desígnio e ao propósito de Deus na vida do seu povo. Então, Deus apresenta-se a Daniel, vai ao encontro de Daniel, né? Traz um refrigério ao coração daquele servo, daquele profeta que precisava daquele refrigério. Essa convicção: o Senhor recebeu a minha oração, o Senhor enviou o seu anjo, enviou o seu enviado, aquela pessoa que veio trazer esse conforto ao meu coração. Daniel precisava de tudo isso. Deus sabia, né, a hora de quebrantar, a hora de restaurar o coração daquele homem, como conhece o meu, como conhece o seu coração, né, e ele está acompanhando, ele sabe todos os momentos, todas as nossas necessidades, e ele continua sendo esse Deus presente, né, esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso, como foi com Daniel, é comigo e é com você também, meu irmão e minha irmã. E aí, por fim, então, nós chegamos aqui no terceiro ponto que nós queremos compartilhar com os irmãos nessa noite. O terceiro ponto é a realidade em que vivemos hoje. Vimos aqui, né, o primeiro ponto, o esgotamento de Daniel, situação que ele ficou, né, fisicamente ali angustiado, abatido, pranteando. Vimos aqui também Deus indo ao encontro de Daniel, enviando, né, o seu mensageiro para trazer ao coração de Daniel essa certeza que Deus ouvia a sua oração e que Deus o amava, que Deus estava com ele. E agora então nós queremos trazer para a nossa realidade. Será que o que nós vivemos hoje tem alguma semelhança àquilo que Daniel viveu na sua época, né? Naquele período onde Daniel foi usado por Deus para abençoar a sua geração? Nós vivemos uma época diferente, porque Daniel viveu antes do nascimento do Senhor Jesus, né? Antes da vinda ou da promessa da vinda de Cristo ter se cumprido. Nós hoje vivemos após o nascimento de Cristo, após a encarnação de Cristo, né? Então são épocas diferentes, mas também vivemos em uma batalha espiritual. Daniel ali contemplou, né, pôde perceber que havia uma batalha acontecendo no mundo espiritual. E nós hoje também, irmãos, vivemos essa mesma realidade, uma batalha espiritual. Mas como eu falei antes, vivemos um período após o nascimento do Senhor Jesus. Ele já se encarnou, né, tornou-se homem, ele viveu entre os homens, ele morreu na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia, e ele depois foi o quê? Assunto aos céus. Ele subiu, né, para sentar-se à direita do Pai Todo-Poderoso. E depois da sua ascensão, 10 dias após a sua ascensão, o que aconteceu? Deus veio, não para estar com os homens, mas para estar na vida, né, para habitar nos homens, nos cristãos, através do seu Espírito Santo. Né? Essa é a grande diferença. O Espírito Santo, como sabemos, sempre existiu com o Pai e com o Filho,
Mas ali, em Atos 2, 10 dias após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo foi derramado e passa a habitar no cristão. Não é mais estar com eles, e sim estar neles, naqueles homens que ali estavam, naquelas pessoas que ali estavam em Jerusalém. E a partir daí, ele passa a habitar em todo aquele que se entrega ao Senhor Jesus, que recebe a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, Daniel viveu para servir a Deus, né? Com certeza havia ação do Espírito Santo na vida dele, mas ele não tinha a habitação, ele não era a habitação do Espírito Santo, como nós somos hoje, né? Daniel não tinha essa realidade, mas Daniel tinha o quê? A certeza do amor de Deus, a certeza que Deus estava com ele, a certeza que o Senhor estava ouvindo, né? Recebendo as suas orações e respondendo às suas orações do modo certo e no tempo certo. A resposta vinha para Daniel. Mas podemos perceber claramente que esse fato de Deus amar a Daniel, Deus respondeu às orações de Daniel, não os isentaram de lutas, de sofrimentos, de angústias, de prantear, de chorar, né? Como ele colocou aqui, 3 semanas de pranto, ele enfrentou tudo isso, mas ele tinha certeza que as suas orações eram ouvidas e que Deus estava com ele, que Deus estava ali demonstrando o seu cuidado, a sua presença e o seu amor para com ele. Será que existe, irmãos? Pense direitinho na sua vida agora, na sua vida diária, né? Você que está aí em casa, em família, talvez sozinho ou com mais algumas pessoas. Será que essa realidade que Daniel vivenciou, tem alguma semelhança com as nossas vidas hoje? Responda no seu coração aí. Você tem procurado viver para servir a Deus? E não pensa servir a Deus é quando está aqui nesse local, né, chamamos de igreja. Né? Não posso servir mais a Deus porque eu estou agora sem poder ir à igreja. Né? Como nós compartilhamos o nosso retiro, né? Aqui é a treliça, né? Local, né? O prédio onde a videira reúne, onde a igreja reúne. Então servir a Deus é onde quer que estejamos. Não importa onde estejamos, dentro de casa, no trabalho, não importa onde estejamos. Temos feito isso, irmãos. Daniel viveu para servir ao Senhor. Chegou ali em Babilônia ainda adolescente, né? Sua juventude, sua idade madura, sua velhice, continuava servindo a Deus, onde quer que ele estivesse. Não importa qual o rei que estava dominando, não importa qual era a circunstância, não importa se corria risco de vida, como sabemos que ele correu a ponto de ser jogado na cova dos leões, mas ele viveu para servir a Deus. Eu e você também precisamos entender isso. Servir a Deus em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Outro ponto, temos provado do amor de Deus? Você tem certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus realmente tem demonstrado o amor por você? Quando você está dormindo, quando você acorda, quando você se levanta, quando você tem o seu café da manhã, o almoço, o jantar, quando você sai para trabalhar ou não pode sair, fica em casa, não importa onde você estiver ou aquilo que você pode ou não pode fazer. Doença, saúde, lágrimas, sorriso, Deus tem demonstrado o amor para você em qualquer circunstância? Você tem essa convicção no seu coração? Terceiro lugar, temos passado por lutas? Ah, mas como assim? Se Deus nos ama, é assim mesmo. Deus nos ama. Deus amava Daniel. Várias vezes aqui você vai encontrar, né, essa expressão, essa verdade sendo aqui escrita e registrada do amor de Deus. Lutas, angústias, sofrimentos, provações, mas uma coisa que tinha plena convicção: ele nunca estava sozinho. O Senhor sempre estava presente na sua vida. Cristo falou isso para nós, né? O Senhor Jesus falou o quê? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Temos que ter essa convicção. Deus está conosco, o Senhor Jesus está conosco, o Espírito Santo habita em nossas vidas. E também temos que ter a certeza de que Ele tem recebido e tem atendido as nossas orações conforme a sua vontade. Nós temos orado. Se diz agora, né, temos tido aí várias convocações para orações,
para até mesmo o jejum, né, em favor do nosso Brasil, em favor do mundo como um todo, pela situação que o mundo hoje está passando. Deus tem ouvido? Deus tem respondido? Com certeza, segundo a sua vontade. Quando oramos em nome de Jesus, quando oramos com o coração quebrantado, quando oramos com o coração humilde diante do Senhor, quando oramos na convicção de que Ele é todo-poderoso, pela sua graça e misericórdia, Ele tem ouvido e atendido as nossas orações. Então, irmãos, essa é a nossa realidade. Creia nisso, meus irmãos. Creia nessa verdade. Não se deixe enganar pelas circunstâncias que estamos vivendo. Não se deixe enganar pelas vozes que talvez cheguem até você, de fora de você, né, ou de fora de nós, ou até mesmo dentro do nosso coração enganoso, que quer dizer que as circunstâncias, né, prevalecem, as circunstâncias determinam, né, se Deus nos ama ou não, se Deus ouve a oração ou não. Não pense assim, não se deixe abater por isso, não se deixe ser confundido por isso. Creia nessa verdade. Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus está conosco, Ele tem o melhor para nossas vidas. Tudo isso que nós estamos passando, né, vai passar. As coisas vêm e as coisas passam. Mas a palavra de Deus, o quê? Permanece eternamente. É a palavra viva do Senhor, que foi registrada lá por Daniel, registrada por Davi, registrada por Moisés, por Salomão, por Pedro, por João, por Paulo. É a palavra de Deus. Homens registraram, inspirados pelo Espírito Santo, mas é a palavra viva de Deus. Permanece eternamente. Eu quero convidar você para nós encerrarmos lendo a palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, capítulo 1. Se puder abrir sua Bíblia aí, se você não quiser também, você pode acompanhar a leitura, mas era bom que você pudesse abrir para poder ver, né, a beleza, né, que esse texto traz ao nosso coração, esse conforto, essa convicção que esse texto traz ao meu coração e ao seu coração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 até o 25. Eu vou ler, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Agora, meus irmãos, esse versículo aqui, essa verdade aqui, só é possível acontecer se o outro versículo for verdade na minha vida e na sua. Veja o que diz o versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, quando essa palavra do Senhor, né, chega até nós e traz essa regeneração, é que nós podemos então nos amar em Cristo ardentemente. E aí vamos continuar o texto, versículo 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Não tem durabilidade. Tudo vai passar. Inclusive a vida que nós temos hoje, que eu tenho, que você tem, vai passar. O tempo de Deus, Ele vai nos chamar para si. Não somos aqui, nesse corpo, nessa existência, eternos. Somos eternos em Cristo, com um novo corpo glorificado que Ele vai nos conceder. Mas tudo isso vai passar. Agora veja o 25 aí, ó. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra que um dia chegou ao teu coração, que alguém falou, ou que você ouviu de alguma forma, não sei, um recurso meio que Deus usou, para levar essa mensagem, essa palavra eterna ao teu coração, trazer essa regeneração e dar a você então essa convicção que Deus te ama, que Deus cuida de você, que Ele está contigo, ouvindo, recebendo a sua oração, e Ele quer te usar, continuar te usando como instrumento de bênção, como fez com Daniel. A situação dele era uma, a nossa é outra. Mas assim como Daniel, nós também podemos e devemos ser usados como instrumento do Senhor.
não conforme aquilo que nós queremos ou pensamos, mas conforme a vontade dele, o propósito dele para nossas vidas e através de nós, na vida de outras pessoas. Vivemos uma batalha espiritual, mas em Cristo já somos mais que vencedores. Apesar de ser soberano, apesar de ser Deus Altíssimo, apesar, ó Pai, de não merecermos, mas o Senhor resolveu nos amar. Assim como amaste, ó Deus, a Daniel, assim como sustentaste a vida dele, ó Deus, em meio às lutas, perseguições, injustiças, calúnias, ó Pai, que ele enfrentou, a ponto de ser jogado na cova dos leões, mas o Senhor estava ali com ele, ó Pai. Não era a circunstância, Deus, que determinava se o Senhor o amava ou não. Em qualquer circunstância, Deus, o Senhor estava ali, presente, amando aquele teu servo, usando aquele teu servo, limitado, frágil. E assim somos nós também, Pai. Limitados, frágeis. Ó Deus, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Sustente, ó Pai, a tua igreja. Sustente, ó Pai, nossas crianças, ó Pai. Usa, ó Deus, cada uma delas, que é a igreja do hoje já, que são servos do Senhor, mesmo, ó Pai, em idade tão pequena, mas podem e são pelo Senhor usados como instrumento, ó Pai, em suas casas, como instrumento, ó Pai, muitas vezes na sua escola. Ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, se apegue ao coração delas, para que elas continuem crescendo com esse temor no coração, com essa alegria, ó Pai, de estar na tua casa. Hoje, ó Pai, não podemos fazer isso, estamos reunidos pela situação que vivemos, ó Pai, em nosso país, nesse mundo, ó Pai, mas, ó Deus, o Senhor está presente conosco em qualquer lugar que estejamos. E quando, ó Pai, tivermos a oportunidade, possamos valorizar, ó Deus, a comunhão, valorizar o estarmos juntos, valorizar, ó Pai, estarmos reunidos para bendizer ao Senhor, ó Pai, como povo do Senhor, como igreja do Senhor, como membro do corpo de Cristo, ó Pai, videira verdadeira que é o teu Filho Jesus, e nós somos ramos da videira, ó Pai. Abençoe, ó Pai, nossos adolescentes, nossos jovens, ó Pai, como Daniel chegou ali na Babilônia, ó Pai, aquele adolescente, aquele jovem, ó Pai, e foi firme, ó Deus, na tua palavra, não se deixou levar pela circunstância, não se deixou levar pelas influências, ó Pai, daquele mundo pagão, ó Deus, que não temia o Senhor. E hoje, ó Pai, muitas vezes, quantas vezes, ó Pai, nossos jovens são assediados, são, ó Pai, muitas vezes, ó Deus, desafiados a fazer aquilo que o mundo quer que eles façam, a viver, ó Pai, de acordo com aquilo que o mundo dita para as pessoas, mas que o Senhor, ó Pai, sustente nossos jovens e adolescentes, para que eles, ó Pai, não se deixem levar, para que eles permaneçam firmes no Senhor, para que a palavra do Senhor que eles tenham ouvido, ó Pai, meditado, prevaleça em seus corações. Meu Deus, guarde, ó Pai, nossos adolescentes, guarde, ó Pai, nossos jovens, da imoralidade, ó Deus, daquilo, ó Pai, que destrói a vida espiritual, que alimenta a carne, mas destrói a vida espiritual. Tenha misericórdia, Deus. Guarda também, ó Deus, os homens, as mulheres, os casais, as famílias, ó Pai, da tua igreja. Pai Santo, quantas investidas do inimigo, ó Pai, que querem destruir os lares, querendo colocar, ó Deus, marido contra mulher, mulher contra marido, ó Deus, desavenças, ó Pai, intrigas, ó Deus, destruição de famílias, ó Pai, tenha misericórdia, coloca a tua mão de misericórdia, ó Pai. Repreenda pelo sangue de Jesus, ó Deus, quebra os corações. O Senhor quebrou o coração de Daniel ali, ó Pai, para que ele pudesse receber a tua mensagem e fosse usado pelo Senhor. Quebra também o coração dos homens, das mulheres, ó Pai, para que se respeitem, para que se amem, para que tenham, ó Pai, cumplicidade, ó Deus, como esposo e esposa, para que permaneçam, Pai, unidos, ó Deus, como família, ó Pai, testemunhando ao mundo que é possível viver em lar, ó Deus, em família, ó Pai, que na bênção do Senhor, sendo usado pelo Senhor. Ó Pai amado, estamos travando, ó Deus, uma luta espiritual, Deus. Pai Santo, não temos capacidade por nós mesmos, força por nós mesmos para vencer essa luta, ó Deus. Não é na carne, não é no braço, não é na inteligência humana, mas é pelo sangue e pelo nome de Jesus. Andando com a verdade, com o escudo da fé, ó Pai, com o capacete da salvação, com a palavra do Senhor, ó Pai, que é a espada do Espírito. Ó Deus, que possamos estar revestidos, ó Deus, da armadura do Senhor, Pai. Que a tua igreja busque a armadura. Que não deixemos nenhuma peça fora da armadura, ó Deus, para que o inimigo lance seus dardos
e seja, ó Pai, vencedor sobre nós, mas que ele seja envergonhado, ó Deus, as flechas, ó Pai, sejam despedaçadas, queimadas, ó Pai, e não atinjam o nosso coração, não alcance, ó Pai, nosso coração. Deus amado, toma conta do teu povo, ó Pai, cobre a tua igreja, ó Pai, com o sangue de Jesus, revista, ó Pai, para que a tua igreja, ó Deus, teu povo, ó Pai, tenha essa mesma confiança que Daniel tinha, ó Deus. O Senhor está conosco, o Senhor nos ama, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor responde a nossa oração segundo a tua vontade, para a glória do Senhor, porque é assim que a tua palavra ensina e a tua palavra permanece para sempre. Problemas vêm, lutas vêm, mas passam. Dificuldades, enfermidades vêm, mas passam. Mas a tua palavra permanece para sempre. E essa palavra foi a nós evangelizada, alcançou não só nossos ouvidos, mas o nosso coração, para vivermos conforme o teu querer. Faz isso, Pai. Abençoe a tua igreja, sustente pelo nome de Jesus, para a glória de Jesus, é que nós clamamos e descansamos na tua soberania, hoje e sempre. Amém, Pai. Aleluia. Aleluia. Boa noite, meus irmãos, abençoe a todos e até a próxima, até o próximo estudo, até a próxima mensagem, com a graça do Senhor. Amém.